Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que Ele nos abençoe. Nesta palestra, iremos falar sobre o Espiritismo no Brasil, o qual, como nós todos sabemos, tomou um cunho religioso evangélico por diversos fatores históricos, culturais e sociais. Então, iniciamos dizendo que o objetivo desse trabalho é buscar as origens do Espiritismo no Brasil e sua trajetória através do tempo. Sabemos que no século XIX, onde se deu o surgimento da terceira revelação, do Espiritismo, da manifestação dos espíritos humanos, das pessoas desencarnadas que realizavam determinados atos para se manifestarem, para se mostrarem aos humanos, àqueles que ainda estão encarnados, tudo se iniciou realmente em 1848, no chamado fenômeno de Hydesville, da cidade de Hydesville, que foi em 31 de março de 1848, onde houve a conversa com um espírito através de pancadas. A família teve contato com esses barulhos e as próprias crianças, os próprios moradores daquela casa procuraram saber do que se tratava. E aos poucos, através do sistema de batidas, correspondendo a letras, puderam constatar que se tratava de um espírito, de uma pessoa que tinha sido morto ali naquela casa, e depois, verificando-se o local, pôde-se encontrar realmente vestígios do esqueleto de uma pessoa que realmente ali tinha sido morta e enterrada. Anteriormente a esse fenômeno de Hydesville, nós temos o grande médium Smanus Swedenborg, que viveu de 1688 a 1772. Em seguida, o Edward Irving, que viveu de 1792 a 1834. E também o médium famoso Andrew Jackson Davis, 1826 a 1910, que foram todos precursores desse grande fenômeno que inicialmente, no século XIX, era conhecido como moderno espiritualismo. Até então não havia realmente a palavra espiritismo, que surgiu em 1854, principalmente nos Estados Unidos, onde também esse fenômeno ocorreu, como na cidade citada de Hydesville. E essa palavra foi já encontrada em alguns livros publicados na época que se referiam a espiritismo, ou seja, o espiritismo. Mas, no geral, principalmente na Europa, era conhecido como moderno espiritualismo, onde se acreditava na existência de espíritos, que são pessoas que abandonaram o corpo físico e estando fora do corpo se são chamados de espíritos, que esses espíritos, além de existir, eles podem se manifestar, podem se comunicar com os humanos encarnados através de médiuns, e que esses mesmos espíritos, eles podem progredir no mundo espiritual, eles podem evoluir, eles podem atingir faixas mais superiores de evolução. Então, basicamente, a crença dos modernos espiritualistas girava em torno desses 3 pontos, além, é claro, de mais algumas questões que envolviam as comunicações, e através das comunicações havia a revelação da natureza e do destino desses mesmos espíritos. Após o episódio de Hydesville, tivemos o fenômeno das mesas girantes, que assolou os Estados Unidos e a Europa, servindo de brincadeira de salão, quando as mesas dançavam, escreviam, batiam o pé e até falavam. É dentro desse contexto que surge a doutrina espírita. Houve uma disseminação muito grande dos fenômenos das mesas girantes. Mesas girantes, como nós sabemos, é aquele fenômeno de reunir em determinada sala, todas as pessoas colocarem as mãos em torno de mesas, e essas mesas começavam a girar sozinhas, e nesse movimento elas realizavam pancadas, e as pancadas depois foram associadas à letra do alfabeto, e havia então um sistema inicial de comunicação, depois de um certo tempo. Mas inicialmente era apenas um divertimento, um entretenimento, onde as pessoas podiam ver o movimento das mesas. Allan Kardec, ainda Hippolyte Léon Denis Rivail, foi convidado para assistir a uma dessas sessões, pois seu amigo Fortier, magnetizador, dizera que além da mesa mover-se, ela também falava. Aí Kardec, ele diz, só se ela tivesse cérebro para pensar e nervo para sentir.
e que possa se tornar sonâmbula. Ou seja, inicialmente ele não ficou entusiasmado com a ideia de uma mesa se mover e ainda por cima poder falar de alguma maneira responder a perguntas. A partir daí, Kardec começou a frequentar as sessões e passou a ter contato com os espíritos, através de diversos médiuns, a quem formulou questões, culminando mais tarde com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que é o início do Espiritismo, né? Palavra que Kardec adotou e que colocou como sinônimo de doutrina espírita, como está bem colocado na introdução ao Livro dos Espíritos, no item 1, onde ele fala da palavra espiritualismo, espiritismo, e coloca que o espiritismo é sinônimo de doutrina espírita, né? Que é o trabalho que ele apresenta a partir daquele livro, que é o marco inicial do espiritismo ou doutrina espírita, sistematizado por Allan Kardec. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo na Europa, né, com Kardec lá em Paris, na França, que foi o início do espiritismo como doutrina, né, sistematizado por ele, alguns anos antes, já no Brasil, no nosso país, no dia 14 de junho de 1853, é publicado na seção exterior do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro notícias sobre as mesas girantes. Ou seja, aqui no Brasil, o Jornal do Comércio já falava de que existia esse fenômeno da chamada mesa girante no exterior. No dia 2 de julho de 1853, foi a vez do Diário de Pernambuco. E no dia 15 de julho de 1853, foi a vez de O Cearense. Por volta de 1840, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Era Bento Muro, francês, e ele era clarividente também, e Vicente Martins, português, psicógrafo, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da sistematização de Kardec, esses dois conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Ou seja, em 1840, esses dois, Bento Muro e Vicente Martins, já pertenciam ao chamado moderno espiritualismo, onde eles exerciam as suas faculdades mediúnicas, aplicavam o magnetismo, que é o que nós conhecemos como passe, e já tinham contato com os transes mediúnicos. Em 17 de setembro de 1865, Salvador, Bahia, é instalado o Grupo Familiar do Espiritismo, o primeiro centro espírita do Brasil, e às 20h30, Luiz Olímpio Teles de Menezes preside uma sessão mediúnica, onde se recebe a primeira página psicografada e assinada por Anjo Brasil. Em julho de 1869, para melhor defender e propagar o espiritismo, duramente atacado pelo clero e imprensa de Salvador, Luiz Olímpio Teles de Menezes publica o Eco de Além Túmulo, Monitor do Espiritismo do Brasil, o primeiro jornal espírita do Brasil, conforme Barbosa, 1987, páginas 70 e 71. E aqui vemos o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, final do século XIX. No Rio de Janeiro, que realmente houve uma expansão muito grande do espiritismo, houve a entrada realmente dos livros de Kardec em francês, que deram origem realmente ao espiritismo no Brasil, e também em Salvador, Bahia, como foi citado. Então, podemos dizer que essas duas cidades, essas duas capitais, hoje, são as cidades onde iniciou o espiritismo no Brasil de uma maneira mais acentuada. No Rio de Janeiro, o grupo espírita mais antigo que seria reunido no Rio de Janeiro foi o de Melo Moraes, homeopata e notável historiador. Isso teria se dado antes de Kardec, por volta de 1853, segundo uma tradição, que o reformador de 1º de maio de 1883 registrou. Frequentavam esse grupo o Marquês de Olinda, o Visconde de Uberaba, o General Pinto e outros vultos notáveis da época. Por isso, o primeiro período é contado desde este ano até 1863. Ou seja, na verdade, quando se iniciaram os primeiros grupos, eram formados de pessoas realmente de um status social, de uma formação e de uma situação econômica um pouco mais elevada. Porque a espiritualidade maior, assim, estabeleceu e que deveria ter um início dessa forma para depois realmente se popularizar, para depois se estender a todas as camadas sociais
que foi esse o fato histórico que aconteceu. Mais do que tudo, nós sabemos que foi um fato histórico que o Espiritismo no Brasil iniciou através dessas figuras mais proeminentes socialmente, que de repente deram uma força para que o Espiritismo realmente se estabelecesse, né? Porque naquela época ainda havia a religião tradicional, era ligada ao Estado, e não havia um Estado laico como há hoje em dia. A liberdade religiosa não era plena, e nem filosófica, e nem de outro tipo. Então, realmente, essas criaturas, essas pessoas que tinham uma situação social mais notória, foram responsáveis para que o Espiritismo pudesse realmente se instalar em nosso país. Na cidade do Rio de Janeiro, então, capital do Império do Brasil, as primeiras sessões espíritas foram realizadas por franceses, muitos deles exilados políticos do regime de Napoleão III de França, 1852 e 1870, na década de 1860. Então, ou seja, franceses também vieram para nosso país, e já aqui, estando aqui no Rio de Janeiro, eles realizaram sessões mediúnicas, sessões espíritas. Alguns desses pioneiros foram o jornalista Adolphe Hubert, editor do periódico Courrier do Brasil, o professor Casimir Leutot e a médium psicógrafa Madame Perret Collard. Em 1860, o professor Casimir Leutot, fundador e diretor do Colégio Francês no Rio de Janeiro, publicou a tradução em língua portuguesa das obras Os Tempos São Chegados e o Espiritismo na sua mais simples expressão. O professor Casimir Leutot foi, pois, um dos precursores do Espiritismo na cidade do Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara. Então, no Espiritismo do Brasil, os primeiros passos no Brasil, vamos falar do Grupo Confúcio. Funda-se em 2 de agosto de 1873, por inspiração do Espírito Ismael, a Sociedade de Estudos Espíritas Grupo Confúcio. Pelo seu regulamento, deveria seguir os princípios e as formalidades expostas em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, pois era um grupo espiritista puro. Os kardecistas adotavam todas as obras fundamentais. Sua divisa era: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita. Extingue-se em 1876. Naquela época havia a distinção de espíritas, né, entre si, e aqui nós citamos 2 tipos deles, digamos, que era o chamado grupo espiritista puro, que adotava somente 2 obras, né, não sabemos por que esse tipo de atitude dos espíritas, porque na verdade nós sabemos que as obras fundamentais, segundo o próprio Allan Kardec, são todas as obras que ele publicou e todas as obras que ele sistematizou. Mas esse grupo achou por bem que deveria adotar principalmente somente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e era conhecido como espiritista puro. Já os kardecistas, os espíritas kardecistas, adotavam todas as obras como sendo obras fundamentais. Sua divisa era: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita. Esse grupo Confúcio, que tinha esse nome por causa do mentor espiritual que era chamado Confúcio, e não tinha relação com o sábio chinês, mas era devido ao espírito guia, extinguiu-se em 1876. Graças a um dos membros, Dr. Joaquim Carlos Travassos, surgiu a primeira tradução para o português de obras fundamentais do Espiritismo: O Livro dos Espíritos, lançado em português em 1875, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, tudo pela editora Garnier, do Rio de Janeiro. Um dos exemplares do Livro dos Espíritos é entregue por Joaquim Carlos Travassos, que utilizava o pseudônimo Fortúnio, ao então deputado e médico Adolfo Bezerra de Menezes, que seria depois presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Depois que o Grupo Confúcio foi extinto em 1876, o movimento espírita entrou numa fase de muita dissidência, pois cada dirigente queria dar ênfase a um único aspecto da doutrina espírita. Consequência: separação, desunião e luta. Em 26 de abril de 1876, um grande número fundou a primeira sociedade evangélica regular, denominada Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Um dos chefes, Bittencourt Sampaio, presidia os trabalhos e receitava homeopatia sob inspiração.
Havia naquele tempo um desentendimento entre os adeptos. Alguns viam o espiritismo como ciência apenas, outros como filosofia e religião, com base experimental, claro, e outros como religião. Os da ciência ficaram conhecidos como científicos e os religiosos como os místicos. Além desses, haviam o grupo os espiritistas puros, os kardecistas e os rustanguistas, que surgiram depois, porque inicialmente os kardecistas, ou se chamados kardecistas, adotavam alguns o rustanguismo, né, as obras de Rustang, os 4 evangelhos, porém, com maiores estudos, os kardecistas constataram alguns erros, alguns desvios, algumas contradições com as obras de Kardec, e considerando essas obras, houve uma distinção depois entre os kardecistas e os rustanguistas, que eram aqueles que realmente adotavam as obras e estudavam as obras dos 4 evangelhos de Rustang, J.B. Rustang. Havia necessidade de unir a família espírita e, para tanto, diversas formas de unificação foram tentadas. Ao final, a Sociedade de Deus, Cristo e Caridade permitiu a entrada dos científicos. Com isso, os místicos saíram e fundaram a Sociedade Espírita Fraternidade em 2 de março de 1880. À frente dessa sociedade estavam os principais místicos religiosos, né, da época, que é Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião e o médium Frederico Júnior. Essa não teve longa duração, tendo sido sucedida pelo Grupo Ismael, ou Grupo de Estudos Evangélicos do Anjo Ismael, fundado em 15 de julho de 1880, que depois seria levado para dentro da FEB pelo presidente Adolfo Bezerra de Menezes, né, na sua segunda gestão, a partir de 1895. Tinham como guia espiritual o Espírito Ismael, né, que naquela época ainda se utilizava a terminologia Anjo Ismael, mas que hoje em dia nós sabemos que o termo certo, segundo a doutrina espírita, seria chamar Espírito, né? O Espírito Ismael, mas naquela época era conhecido como Anjo Ismael, que tinha como bandeira Deus, Cristo e Caridade. Falaremos agora então da fundação da Federação Espírita Brasileira, que é o órgão que foi criado, a instituição criada para coordenar o movimento espírita brasileiro, os centros espíritas, que são as unidades básicas, né, para a educação prática do espiritismo no Brasil, e a Federação Espírita Brasileira, que inicialmente foi formada e foi inaugurada no Rio de Janeiro, e que mais recentemente passou a sua sede para a Brasília, a capital brasileira. Para congregar tantas forças dispersas, o senhor Elias da Silva reuniu em sua casa um grupo de dirigentes e fundou, no dia 1º de janeiro de 1884, a Federação Espírita Brasileira, tendo como primeiro presidente o senhor Everton Quadros. Mesmo assim, não foi fácil o trabalho de unificação. Adolfo Bezerra, que começou a sua ação nesses anos, teve muita dificuldade para entender os espíritas. Em suas 2 gestões à frente da casa, 1889 e de 1895 a 1900, muito lutou para a unificação. Colocou o aspecto religioso como o mais importante para o espiritismo brasileiro, principalmente nessa segunda gestão, de 1895 a 1900, após uma passagem que ele teve mesmo pelo Grupo Ismael, o conhecido Bezerra de Menezes, né, ou Adolfo Bezerra de Menezes, que era cearense, foi foi estudar e foi ser médico no Rio de Janeiro. Ele, ao passar para a doutrina espírita e passando também pelo Grupo Ismael, ele se tornou realmente um espírita religioso, um espírita cristão evangélico, pois ele já era, né, da religião tradicional antes de se tornar espírita, e ao encontrar com as obras que eram mais de cunho evangélico e desse grupo, ele realmente aderiu a essa forma, a esse formato, e colocou realmente o espiritismo como religião, como iremos falar a partir de agora, os fatores que levaram ao espiritismo do Brasil ser colocado como religião, o espiritismo religioso, e que foi conhecido depois como o cristianismo redivivo, como até hoje é conhecido.
Então nós temos a federação em Brasília, temos o órgão principal, que é a revista O Reformador, que foi lançada pela federação, e até hoje ainda existe no Rio de Janeiro a seccional do Rio de Janeiro, que é na Avenida Paço, número 30, onde antigamente era a sede principal da Federação Espírita Brasileira. Nós temos que Bezerra de Menezes foi o missionário da Federação Espírita Brasileira, foi aquele que realmente consolidou muito do espiritismo no Brasil e que trouxe essa afeição, esse cunho evangélico, inclusive proposto, né, aos espíritas da época e levado então a partir daí, a partir da sua gestão, como o espiritismo realmente sendo uma religião cristã. E atualmente o presidente da federação, eleito em 2015, se chama Jorge Godinho. Então temos os espíritas Caibai Schutel, Eurípides Bazanu, Francisco Cândido Xavier, que foram os principais médiuns, né? E além desse nome, podemos citar o Herculano Pires, né, que foi um escritor, o Ivone Pereira, médium, né, Edivaldo Pereira Franco e outros. Os principais líderes do movimento espírita brasileiro, Adolfo Bezerra de Menezes, Chico Xavier e Edivaldo Pereira Franco, que são realmente aqueles que mais se destacam no cenário nacional. Chico Xavier, que foi até eleito o maior brasileiro de todos os tempos, é um médium que realmente consolidou o espiritismo, sua feição evangélica, religiosa, e que até hoje a sua produção, com mais de 400 livros, tem sido muito divulgada e que traz todo esse cunho religioso, evangélico, para o movimento espírita brasileiro, diferenciando do movimento espírita francês na sua origem, né, do espiritismo original, proposto por Allan Kardec na França na sua época. O principal líder espiritual do movimento espírita brasileiro, é claro, é Jesus, né, que desde o Livro dos Espíritos, em 1857, ele já é estabelecido na questão 625 como guia e modelo para toda a humanidade, e Kardec comenta que é o espírito mais puro que já encarnou entre nós e a sua doutrina é a mais pura dentre todas. Os principais espíritos do movimento espírita brasileiro, claro que nós conhecemos, aqueles que conhecem sabem, Emmanuel, né, que é o guia do médium Chico Xavier, André Luiz, o colaborador direto, e Joana de Ângeles, que é a mentora, a guia espiritual do Divaldo Franco. No Brasil, houve o chamado Pacto Áureo, né, o Pacto Áureo que foi instituído em 5 de outubro de 1949, realizado na Federação Espírita Brasileira, ficou baseado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuído, né, ao espírito Humberto de Campos pela mediunidade de Chico Xavier. Esse Pacto Áureo foi uma tentativa, uma busca de realmente unir os espíritas brasileiros em torno desse ideal da pregação evangélica, né, à luz da doutrina espírita. E teve esse livro, então, colocado pelo então presidente da época, Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita, que foi um dos presidentes que mais durou à frente da presidência da Federação Espírita Brasileira, o Vantuil de Freitas. Ele colocou como primeiro item desse pacto, né, que ele levou aos dirigentes que estavam reunidos ali na Federação Espírita Brasileira, que deveriam as sociedades se basearem nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dando a missão dos espíritos como a de pregar o Evangelho em nossa nação. Então, o espiritismo no Brasil foi estabelecido como religião não tradicional. Primeiramente, podemos considerar que estamos mundialmente entrelaçados. Descobre-se algo no país, mas em outro que vemos seu desenvolvimento. O espiritismo é um exemplo prático. Nascido na França, teve seu florescimento na nossa pátria. Hoje não são poucos os adeptos brasileiros dessa doutrina esclarecedora do mundo invisível que no Pacto Áureo de 1949 ficou conhecida como ciência, filosofia e religião, sendo a religião o principal aspecto do movimento espírita brasileiro, que a sigla é MEB, né? MEB, Movimento Espírita Brasileiro, que realmente estabeleceu a religião como o principal aspecto e alguns até consideram como sendo o único aspecto a ser considerado.
Então, como é que houve esse estabelecimento do espiritismo no Brasil como religião não tradicional, ou ser considerado uma religião, apesar de não ter, é claro, todos os espíritas consentem que, não, mesmo sendo considerado como religião, ele não é uma religião tradicional, não é uma religião no sentido institucional, porque não tem sacerdotes, não tem clero, não tem uma liturgia, não tem dogmas, né? Não tem um livro sagrado, assim, além da Bíblia, claro, que é considerado o Novo Testamento, porém não tem todos os elementos que nós conhecemos dentro da palavra religião. Mas apesar disso, a palavra religião, no sentido não tradicional, não de sistema religioso, é usado dentro da maior parte do movimento espírita brasileiro, onde se entende que o espiritismo é uma religião. Era o início da República, e para melhor ser legitimado perante a sociedade, fazia-se necessário colocar o espiritismo como religião. Isso em 1891, quando o estabelecimento da República, e vários centros espíritas foram fechados, e houve as sessões foram paralisadas por algum tempo, até que os espíritos se reuniram, e conseguiram a liberação das reuniões para que os espíritos continuassem e os centros fossem liberados para essas reuniões. Mas então, devido a tudo isso, houve a condição de que somente as instituições religiosas é que poderiam realmente ter liberdade de culto, liberdade de reuniões, e foi um fator também social histórico para que o espiritismo se estabelecesse como religião. Há a tendência de nosso povo de religiosidade e misticismo, o que também influenciou a questão. A partir de 1895 e até o final da sua segunda gestão, 1900, Bezerra de Menezes propõe o espiritismo como religião não tradicional, cristã. Cristianismo redivivo, restaurado, espírita. No século XX, surgiram no Brasil diversos líderes que seguiram essa tendência, entre eles os médios Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, entre outros. Por esse e outros motivos, o espiritismo no Brasil se caracterizou e permanece com cunho religioso, sendo que atualmente no censo demográfico do IBGE existe a opção espiritismo como religião, ou seja, a pessoa do censo vai na sua casa, faz várias perguntas, e entre as perguntas qual é a sua religião, e um desses itens coloca espiritismo como sendo uma religião que a pessoa pode dar na pesquisa do censo do IBGE. Então nós precisamos considerar que, conforme muitos confrades querem colocar, existem 3 aspectos na própria Federação Espírita Brasileira para que houvesse uma maior união entre os espíritas e diminuísse essa rivalidade entre os espíritas que veem o espiritismo como ciência, os espíritas que veem o espiritismo mais como filosofia, de base experimental, e outros que veem o espiritismo como religião cristã, que é explicada em espírito e verdade, enfim, vários espíritas no movimento espírita brasileiro, para que houvesse a unificação, que deveria ser mais do que uniformização, ser união dos espíritas, que é muito necessário, aliás, estabeleceu que o espiritismo tem três aspectos, seria o científico, filosófico e religioso. Portanto, não nos esqueçamos que o Consolador prometido, que é o espiritismo, assume 3 aspectos, científico, filosófico e religioso. Como ciência, comprova através da lógica e da experimentação. Como filosofia, opera o trabalho do raciocínio em busca do conhecimento e da sabedoria. Como religião, elucida e clarifica, buscando elevar as pessoas, as almas, ligando as pessoas umas às outras e a Deus, edificando e iluminando os sentimentos, promovendo a reforma íntima. Agora, qual era realmente a definição de Kardec inicialmente, quando ele sistematizou a doutrina espírita? E em 1859 ele lançou o livro O que é o Espiritismo, na França, e que até hoje ele não é muito lido esse livro, e é um resumo da doutrina espírita, assim também como o espiritismo na sua mais simples expressão. Então, ao responder essa pergunta, logo na introdução do livro, que é o Espiritismo, Kardec assim se refere: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim:
O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, assim definiu Kardec o Espiritismo, que depois foi também aplicado a entender melhor determinados fatores da tradição cristã. Por exemplo, a questão do céu e inferno, que foi lançado em livro e foi colocado como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o céu e inferno. E também o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E além disso, houve o terceiro livro, depois do livro do Espírito, o livro dos Médiuns, que é a parte moral do Espiritismo, que é a parte onde foi retirado do contexto dos evangelhos de Jesus, a parte moral, para ser essa moral, a moral daqueles que são simpatizantes e que são adeptos da doutrina espírita, dessa ciência espírita e filosofia que Kardec estabeleceu e que depois foi utilizada também para melhor compreender determinados fatos, determinadas explicações do cristianismo. Mas e no Brasil? Definição dada por espíritas no Brasil. Espiritismo no Brasil. Interpretação dada de alguns espíritos. O Espiritismo é uma religião, porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que seja aplicado na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Religião, crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, considerada como criadora do universo, e como tal deve ser adorada e obedecida. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, etc., modo de pensar ou agir, princípios. Conclusão. A proposta original de Kardec era científica e filosófica, de consequências morais e religiosas. E a proposta do Espiritismo no Brasil, FEB, é a do Espiritismo cristão ou evangélico, religioso, sem critérios, sem exame, ou método de aferição de informação de origem mediúnica. Melhor seria colocar o método e racionalidade de Kardec como base do Espiritismo na busca da verdade acerca dos espíritos, da sua natureza, origem e destino, e a partir dele melhor compreender a mensagem de Jesus. Kardec mesmo propôs o Espiritismo cristão e humanitário, na questão 350, livro dos Médiuns, Espiritismo com a espiritualidade e a moral pregada e vivida pelo Mestre Jesus, e com a racionalidade do método empregada por Kardec ao sistematizar a doutrina espírita. Então, vemos aqui que houve uma mudança, uma recriação, uma transformação, uma mudança de foco do Espiritismo original, mas que no Brasil tomou a feição realmente de um espiritismo religioso, evangélico, por diversas razões, como foram narradas anteriormente aqui, sociais, históricas e doutrinárias, e que culminou com aquilo que nós vemos no Brasil como um espiritismo concebido mais como religião, e que deixa de lado um pouco essa questão científica e filosófica, que seria necessário, como foi também muito bem expressa aqui há poucos momentos, que seria necessária uma maior racionalidade da parte dos espíritas brasileiros, que buscassem examinar, buscassem questionar, buscassem realmente examinar as obras psicografadas e não aceitarem tudo que vem através do canal mediúnico, sem um exame, sem uma comparação, sem um aprofundamento das questões, porque nem tudo pode ser tido como uma verdade absoluta. Mas na religião, muitas vezes, apenas a religião, nós deixamos de lado a racionalidade, não questionamos e aceitamos muitas coisas que não deveriam ser aceitas. Daí fica o nosso apelo aos confrades e aos simpatizantes que, ao adotarem o espiritismo brasileiro, tragam também de retorno a racionalidade de Allan Kardec, o método e o critério que ele estabeleceu, que é o controle universal do ensino dos espíritos, passar tudo pelo crivo da razão e da lógica, tudo examinar as comunicações, comparar o que um médium recebeu com aquilo recebido por outros médiums, e buscar sempre tudo passar no crivo da razão, da lógica, pois a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, conforme disse Kardec. Vamos ter sim a moral de Jesus, a espiritualidade cristã, mas tenhamos também a racionalidade de Kardec
como base de todo o espiritismo, em especial esse espiritismo brasileiro. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que o Senhor nos abençoe.